Oi pessoal, aqui é a professora Mariana Bruce, estamos aqui para mais uma videoaula de História com o tema A Revolução Francesa. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre os desdobramentos político, econômico e ambiental da Revolução Industrial. A gente está nesse processo, né, de produção desse material digital para vocês, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Fiquem tranquilos que isso tudo aqui não substitui as nossas aulas presenciais. Então, quando voltarmos às aulas, seguramente a gente vai retomar todos esses assuntos. Mas até lá, a gente vai seguindo por aqui, pelas redes. Espero que vocês estejam gostando desse material e participem do nosso plantão de história, da nossa sala de aula virtual. Qualquer dúvida, eu vou estar por lá, tá bom? Então, a partir dessa semana, a gente começa um novo capítulo do nosso livro, né? Na verdade, uma nova unidade, a Revolução Francesa. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da França no Antigo Regime que propicia o desencadeamento desse processo revolucionário. E vai ser interessante porque a gente vai observar como que a Revolução Francesa aponta para um novo norte, toda a história. É um marco realmente que muda os rumos da humanidade. Antes da Revolução Francesa, já havia ocorrido a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti. Esses dois últimos a gente vai analisar com um pouco mais de cuidado na nossa próxima unidade. Mas a Revolução Francesa vai ser um marco, é um marco histórico para o processo de consolidação do capitalismo no mundo contemporâneo e para início dessa nova era na história da humanidade, né? De derrocada do antigo regime e de ascensão de um novo mundo liberal. E a forma como isso aconteceu na França, reunindo milhares de pessoas que se rebelaram contra a monarquia absolutista, que se rebelaram contra os privilégios da nobreza, e todo o processo que se seguiu a essa revolta vão ser muito importantes para a gente entender as bases sobre as quais se construiu o mundo que a gente vive hoje. Então, a Revolução Francesa é um dos temas mais importantes, né, do 8º ano e um dos temas mais importantes para a gente entender realmente da onde veio esse mundo que nós vivemos hoje, com a sua potência e também com os seus limites. Então, é nesse processo, né, que se funda o mundo contemporâneo capitalista liberal, que envolve milhares de pessoas ali no século XVIII, nessa luta contra o antigo regime, e que aponta aí para esse futuro sustentado em princípios de igualdade política, liberdades individuais e do direito à propriedade. Nessa imagem aqui, vocês vão observar, ela é uma das imagens mais famosas do processo revolucionário, né? Que representa uma alegoria aí do significado da Revolução Francesa. É um quadro do Eugène Delacroix, que traz aí essa figura dessa mulher empunhando aí a bandeira tricolor da França, sobre vários corpos deitados, né, seguida aí por alguns homens, algumas crianças. Então vamos analisar o que isso significa. A mulher guiando o povo, ela representa a liberdade. Então, ela guia o povo por cima dos corpos dos derrotados, empunhando essa bandeira tricolor da França em uma mão, e na outra mão você vê ali o mosquete, né, que é uma arma, uma espécie de uma espingarda mais antiga, com uma baioneta na ponta, que é aquela pontinha afiada ali, né, e que era bem representativa ali do armamento da época, né, dos soldados. E naquele cenário você tem ainda a presença de algumas crianças pobres em volta dela, um burguês, você percebe ali a presença de uma roupa um pouco mais refinada, um proletário que tem uma roupa
mais simples, mais humilde, um estudante da prestigiosa École Polytechnique francesa, e todos ali com o mesmo olhar, né? Um olhar intenso, determinado, né? A apontar aí esse novo futuro inaugurado pela Revolução Francesa. Então, o que aconteceu na França que desencadeou esse processo? Ora, a França do Antigo Regime tem essa outra imagem aí para vocês analisarem com mais cuidado. A gente vê aí, ó, a presença de 3 homens, né, 2 ali sentados sobre um terceiro, como se ele fosse uma espécie de animal, né, montado, um cavalo, um burro, algo nesse sentido. E ali em cima, né, você vê que um deles tem toda uma roupa refinada, né, a espada que remete à nobreza. À frente dele já tem a figura de uma pessoa religiosa, vocês podem observar ali a cruz, né, bem pequenininha ali nas mãos, o cabelo, isso também remetendo a uma representação do clero. E abaixo desses dois, né, um homem mais humilde, com uma ferramenta de trabalho ali, e que supostamente carrega esses 2 homens nas costas. O que isso significa? Ora, a França do Antigo Regime contava com um cenário ali de profunda desigualdade social. Era uma sociedade estamental, então o seu lugar na sociedade era determinado pelo seu nascimento, por um privilégio, e não pelo seu mérito, não pelo que você conquistou. Então você nascia nobre, morria nobre, né? Você nasce pobre, você morre pobre, povo no caso. E aí você tinha essa organização da sociedade em 3 estados. A gente já vou mostrar um esqueminha para vocês entenderem melhor o que eram esses 3 estados. Mas o que a gente quer destacar aqui é como se contrastava uma opulência da nobreza, um luxo exagerado, uma riqueza enorme dessa nobreza e do clero, e uma condição precária dos trabalhadores nas cidades, dos camponeses, né, e de todos aqueles que não contavam com os privilégios. Então, se a gente analisar aqui a nossa pirâmide social, vocês vão observar como que era uma restrita parcela da população ali, no caso do primeiro estado, que representa o clero, apenas 1% da população, e o segundo estado, que representa a nobreza, 2% da população. Essa galera aí detinha terras, cargos, prestígios, privilégios, isenção fiscal, ou seja, não precisavam pagar impostos. Então era isso, viviam às custas da exploração de todo o resto da população, que é o terceiro estado, o povo. Só que dentro desse terceiro estado, você tem a presença da burguesia, dos camponeses, dos sans-culottes. Sans-culottes são sem camisas, são os trabalhadores urbanos, né, franceses. Eles deviam obrigações e impostos. É claro que a burguesia tinha maiores benefícios econômicos, os burgueses ali vinculados a atividades comerciais, algumas fábricas que estão surgindo aí, né, nesse processo da Revolução Industrial, bancos. É claro que eles têm benefícios econômicos, mas eles não têm direitos políticos, eles não podem participar das tomadas de decisões, eles não têm privilégios, eles não têm prestígio. E eles estão ali misturados com os trabalhadores, com a ralé, com o povo. Então havia um cenário de desgaste ali dessas estruturas. E aí, na segunda metade do século XVIII, já para os últimos 20 anos, né, a partir de 1780, você tem uma crise econômica que se aprofunda. Então, ali meados de 1789, o que acontece? Você tem uma crise econômica inicialmente desencadeada por safras agrícolas ruins, que uma má colheita que gera uma alta dos preços dos alimentos, então as pessoas não conseguem comprar os alimentos, então você tem fome, né, que atinge principalmente os setores, as classes mais vulneráveis de camponeses e trabalhadores. O governo, né, a monarquia, por sua vez,
num processo de endividamento bem significativo, né, já que a França havia participado ali da Guerra de Independência das 13 colônias. E para sair dessa crise, o que a monarquia decide fazer? Aumento dos impostos. Então, isso gera mais insatisfações, mais pressão, mais questionamentos. E aí, para resolver isso, o que o Luís XVI, o rei, decide fazer? Ele convoca uma antiga estrutura que havia no mundo feudal, que eram os Estados Gerais. Os Estados Gerais eram uma forma de consultar o povo sobre os rumos que deveriam ser tomados ali no país. Historicamente, o que acontecia? Você vê ali na presença na Câmara, né? Uma quantidade expressiva de pessoas ali participando, né? Os debates acirrados. Mas qual vai ser a grande polêmica aí desse processo? Ora, para a tomada de decisão, o voto vai ser por cabeça ou por estado? Se o voto fosse por cabeça, favoreceria quem? O primeiro estado, o segundo estado ou o terceiro estado? Lembrem que o primeiro e o segundo estado correspondiam a cerca de 3% da população. Então, é claro que o terceiro estado, correspondendo a 97% da população, sairia beneficiado dessa política de voto por cabeça. Mas isso afetaria diretamente os interesses daqueles que estão no poder, daqueles que têm seus privilégios e que não querem abrir mão deles, que é o clero e a nobreza. Então, o primeiro e o segundo estado defendiam o voto por estado. E aí, o que acontecia sempre? O clero e a nobreza votavam juntos e o terceiro estado participava ali de maneira mais simbólica, porque acabava sempre ficando sozinho, votando sozinho e perdia. Só que dessa vez, esse terceiro estado não vai aceitar o voto por estado e vai querer o voto por cabeça e não vai voltar para casa. Então, é nesse contexto aí de debates acirrados, da presença desse terceiro estado nos Estados Gerais, que vai ocorrer o estopim para o desencadeamento do processo revolucionário, que a gente vai analisar melhor na próxima aula. Então, a gente tem um cenário aí de rumo à revolução, e aí olha esse quadrinho que legal, né? França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes, onde ficava a monarquia. Ha, 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 estão vindo lavar as roupas do rei? Olha o que acontece com ele, com aquela pessoa ali, com aquele nobre, aquele militar. É isso que vai acontecer com a monarquia. Milhares de pessoas vão se rebelar, não apenas dentro dos Estados Gerais, mas nas ruas também. E vai ser um processo inenarrável, assim, sem precedentes na história da França e até mesmo na história da Europa, porque é um processo justamente que vai resultar no desencadeamento da revolução que muda os padrões civilizatórios, que muda os rumos da história da humanidade. Então, as cenas dos próximos capítulos vocês vão ver nas próximas semanas. Por hoje, a gente fica por aqui. Esse material vai ser disponibilizado lá na nossa sala de aula virtual. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, mais uma vez, eu estou de plantão lá na nossa sala de virtual todas as segundas e quartas. E nas quartas-feiras, às 9 horas, essa semana, o professor Edson Damasceno vai estar lá no plantão ao vivo de História, tirando todas as dúvidas. Façam a lista de exercícios com as 5 questõezinhas de Revolução Francesa e nos vemos na semana que vem, beleza? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Espero que todos e todas fiquem bem. Até lá.